PDV. Por dentro do varejo. Olá, eu sou Gustavo Carré e este é o PDV. Existe um cenário no uso de inteligência artificial que vai muito além de uma consulta ao ChatGPT. No varejo, os chamados agentes de IA podem conectar dados, estoques, logística e comportamento do consumidor. Mas como que isso tudo funciona na prática? Será que dá para usar essas IAs, esses agentes, sem jogar fora tudo que já investi em software? Eu pedi ao Alex Monteiro, especialista em transformação digital no varejo, para trazer exemplos de aplicação e esclarecer as principais dúvidas sobre esse assunto. Bora para a conversa? Alex, seja muito bem-vindo ao PDV. É um prazer receber você para conversar de um tema que está revolucionando o varejo, uma velocidade impressionante, que é a IA aplicada aos negócios. A gente quer entender um pouquinho mais como isso funciona na prática. Muito bem-vindo. Gustavo, muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme aqui estar podendo participar aqui do Por Dentro do Varejo, poder conversar aqui com um público tão qualificado quanto é o do podcast. Bacana. Alex, durante muito tempo o varejo falou em omnichannel, né? E agora você defende que estamos entrando na era dos ecossistemas agênticos. Me conta um pouquinho o que é esse novo vocabulário, o que é isso? Perfeito. Na minha visão, nós estamos vendo a maior transformação, Gustavo, do varejo, desde a popularização do e-commerce, né? Porque durante muito tempo, falava-se sobre omnicanalidade, que era conectar canais, somar experiência, deixar, aquela fluidez entre digital e o físico, de forma a não ter fricção, e aí aumentar, obviamente, a sua cesta de compras, né? Só que hoje nós estamos falando em quê? Hoje nós estamos conectando decisões. Então eu não conecto mais a experiência. Hoje eu estou conectando, na verdade, a decisão do meu consumidor final. Hoje eu posso resumir isso basicamente em três grandes momentos, né? Nós digitalizamos o varejo, depois nós entramos na questão da era da omnicanalidade, então todos os canais conectados, fluidez e tudo mais. Só que agora eu conecto a inteligência, e essa inteligência é a decisão do consumidor final. Quando nós falamos desse ecossistema agêntico, né, que esses termos relativamente não muito comuns, né, o que eles fazem? Na verdade, ele está orquestrando de pano de fundo, né, todos os meus dados, meu estoque, minha logística, minha precificação dinâmica, que a gente pode explanar um pouquinho mais para frente, o atendimento em tempo real. Então, a venda, ela deixa de começar, na verdade, naquele ponto de partida, a hora que eu abri o seu e-commerce, ou na hora que eu cheguei na loja física, e ela é uma consequência da minha experiência com a minha IA. E aí ela começa a ser mais relevante ou não dentro daquela minha experiência contínua, né? Quando você está utilizando o seu IA rotineiramente, né, dia a dia, na verdade a venda vai começar e vai ser embutida nesse contexto. Eu acho que essa nova fase, né, eu acho que os bastidores de tudo isso é que vão fazer a diferença. E é aí onde que esse ecossistema agêntico vai permitir que essa decisão seja direcionada, na verdade, para o seu varejo ou não, né? Quando você fala ecossistema agêntico, a gente está falando de agentes de IA, né? Eu acho que boa parte da audiência já teve uma experiência com IA, muitas vezes no ChatGPT, que é muito popular, o Claude mais recentemente, o Manus, enfim. O que difere essa experiência que a gente tem hoje do ChatGPT com um agente de IA? Na verdade, o agente de IA, o que ele vai trazer? Ele vai trazer tudo aquilo que acontece no bastidor com inteligência. Então, hoje você conversa, na verdade, pegar o ChatGPT como mencionou como exemplo. Você está conversando com ele sobre ele melhorar uma atividade sua, sobre ele sugerir, na verdade, talvez um melhor produto, né? Ou sobre onde você poderia ter uma experiência diferente, num jantar ou em algo assim. E aí eu vou ter de pano de fundo nas empresas os agentes trabalhando com a informação, com o meu preço, com eventualmente a melhor possibilidade de entrega, para que dentro do seu contexto, né, eu consiga fazer uma melhor sugestão ou participar dessa sua rotina. Então, eu vou criar aqui, dentro da minha cadeia de suprimentos, né, os meus agentes que vão melhorar essa informação e essa experiência para entrar dentro do seu contexto, né, seja no GPT, seja, né, nos outras
nos outros agentes. Trocando em miúdos, seriam programas que, com IA, né, com aprendizados, que estariam rodando de pano de fundo para dar esse suporte. Então, os agentes nada mais do que seriam programas rodando em paralelo com aquilo que a gente já possui. Exatamente, né? Na verdade, eles vão ter acesso à sua informação, eles vão ter acesso, na verdade, a toda a sua, né, seu processo, que até então eram processos rígidos, né, vamos dizer assim, né, fixos ali dentro da sua estrutura, e aí eles vão trazer o quê? Uma inteligência aplicada. E essa inteligência aplicada de forma autônoma. E esse é um ponto importante também, né? Ele funciona de forma autônoma dentro da sua cadeia. Um dos exemplos, por exemplo, para a aplicação desse agente, como você menciona que em outros materiais seus, é sobre a vitrine, né? Como que é possível hoje você fazer uma vitrine, falando de e-commerce, lógico, né? Muito personalizada, quer dizer, cada um ter ali a oferta, a escolha daqueles itens que vão aparecer para você de uma maneira muito específica, né? Diferente, por exemplo, do que está sendo apresentado para mim, para você ou para outras pessoas, né? Você tem algum exemplo ou números que mostra, né, o quanto a gente está perdendo de dinheiro fazendo uma vitrine genérica, né? Ou quanto que se ganha, ou que se pode ganhar fazendo algo mais personalizado, algo com a cara daquele visitante no seu e-commerce? Tem alguns números, né, sabe, algumas pesquisas com dados reais, né, a gente até brinca hoje, né, e não gerados por IA, que nós temos um aumento até acima de 40%, né, a própria Salesforce deu um número do ano passado, né, experiências personalizadas movimentaram mais de 260 bilhões, né, de dólares no mundo. Então, são números extremamente relevantes, né. Quando eu trago isso para uma realidade onde eu tinha um e-commerce até então não tão personalizado, esperava-se uma área logada para que, de fato, eu pudesse sugerir para o meu cliente algo mais específico, para um consumidor hoje que já espera uma experiência contextualizada, né? Falando de contexto. Por quê? Porque você já está falando, né, pegando o exemplo do GPT, você já estava falando do seu chat GPT, então quando eu entro no e-commerce eu espero que ele já saiba quem eu sou, o que eu estou procurando, qual foi a minha realidade da última semana, o que eu estou, né, pesquisando para a semana que vem. Então, hoje, né, pegando exemplos, eu tenho duas pessoas entram com intenções diferentes, contextos diferentes, e ele recebe a mesma experiência, na verdade, a chance de eu perder essa venda é altíssima, né? E aí é onde, de fato, esse dinamismo do e-commerce, seja numa busca, seja na própria vitrine que a gente comentou, né? Eu já trazer esse contexto, eu já estou adaptado para esse contexto, eu começo a validar a minha oferta em tempo real, a minha disponibilidade em tempo real, então eu já olhei meu estoque, já verifiquei eventualmente até o prazo para te sugerir, porque eu já sei o seu contexto, provavelmente você já informou se você está com pressa ou não, se você é uma pessoa que gosta de receber rápido ou não, pagar mais barato ou não. Então, esse bastidor que acontece no e-commerce até então mais estático, e aí ele começa a ficar um pouco mais dinâmico à medida que você evolui no processo da sua compra, com a IA muda, porque virou todo mundo, né? Tem os agentes autônomos trabalhando, e aí quando você entra nesse contexto, a sua vitrine, ela está dentro do seu contexto. Então, à medida que você foi lá e perguntou, ou você mencionou, eu já te sugiro algo, poxa, eu já sei que o Gustavo, na verdade, gosta desse tipo de produto e de receber rápido, por exemplo. Ele não se incomoda muito com o preço, por exemplo, né? E aí eu saio da questão de só recomendar produto, mas, de fato, trazer o que vai fazer diferença para a sua decisão, né? Lembra que a IA agora nós vamos discutir a decisão, né? Os produtos, eu já estou presumindo que você vai ter, você vai receber a recomendação. Então, como é que a IA te sugere ser o meu produto melhor, né? Como que eu aumento essa conversão? É pautado nos agentes, porque eles vão fazer isso de pano de fundo. E aí eu preservo minha margem, eu melhoro a fidelização, a minha eficiência também melhora. Olha só, sobre as tecnologias que são comentadas aqui no PDV, vale explicar rapidinho. Eu e o Adriano fazemos parte da InWave, que é uma empresa de tecnologia para o varejo que desenvolve soluções para desafios como prevenção de perdas, eficiência operacional, experiência do cliente. Se você quiser conhecer mais da InWave, entre no site inwave.online.
Agora vamos voltar lá para o episódio. Quando a gente está falando aqui a gente falou muito de e-commerce, né? Mas hoje, em grande medida, a gente faz compras no supermercado, nas lojas, acompanhado da segunda tela, que agora virou primeira tela, que é o celular, né? Esse processo que você descreveu, para o e-commerce, ele poderia ser levado para a loja física, desde que a gente utilize essa tela? Como que isso seria possível? Sim. Para isso, o que a gente costuma recomendar é a arquitetura de composição. Aquele pensamento de, não, vamos refazer tudo, na verdade, né, e joga isso fora e pega outra, normalmente não cabe muito no varejo, né, porque eu já tenho a margem apertada, já tenho lucros restritos numa economia desafiadora, então eu não consigo simplesmente jogar tudo fora. Então, a arquitetura de composição remete a quê? O fragmento isso, onde você já tem, né, o que era até então em silos, trago a modernização para aqueles módulos. Então, no seu celular, por exemplo, eu posso, na verdade, ter o meu módulo de busca de preço de forma dinâmica, saber onde você está, e aí, dentro do contexto da sua IA, já falar, para essa loja tem promoções para você, personalizadas, e recomendar. Vai na prateleira, utilize baseado no seu cashback, por exemplo, plano de fidelização. Então, a composição da arquitetura tecnológica faz com que, ainda que eu tenha vários sistemas, que é o que normalmente acontece, né? Vários sistemas, tecnologias diferentes e, eventualmente, maturidades tecnológicas diferentes, né? A possibilidade de eu inovar e ainda assim ser alguém de referência e trazer um diferencial para você, estando em loja física, ou somente no digital, ou usando seu celular, ou simplesmente usando um token, melhorar sua compra, melhorar sua experiência e aí aumentar a minha margem, né, vamos dizer assim, como varejista, e diminuir a minha ruptura na loja. Você falou uma coisa importante, que é a questão da fragmentação, né? Hoje, as grandes redes, né, de varejo têm lá o seu ERP, tem o CRM, que muitas vezes é uma entidade à parte. Ele vai ter o WMS para organizar a parte de logística, às vezes tem sistemas legados de projetos antigos, enfim, se a empresa, certamente, se ela tiver mais de 30 anos, ela ainda deve ter alguma coisa, algum sistema legado ali em COBOL, sei lá, né? Tudo isso precisa não só conversar, integrar, mas fazer isso em tempo real, né? Como que a gente trabalha nesse novo ambiente, cara? Como que isso funcionaria, né? Eu diria que eu vejo basicamente isso de 4 etapas, assim, se eu fosse separar, trazendo uma visão mais pragmática, né? A maioria, de fato, vai ter, como você comentou, né, COBOL ainda, né, que falávamos no passado, vai morrer e está aí até hoje, firme e forte, eu diria. Então, como que eu faço num cenário como esse? Eu não vou falar que é simples, porque nunca é simples, mas olhar de fato aonde que estão os seus maiores gargalos, que todo mundo, eu sei, mas o saber de fato exige talvez um olhar até mais pragmático, priorizando aonde eu tenho mais retorno. Eu pego ali o que todo mundo fala das quick wins, de fato, com essa arquitetura de composição. Então eu insiro inteligência nessas quick wins, começo a capturar o início de resultado, e aí faço o que eventualmente, normalmente no varejo as pessoas às vezes esquecem, escalam, né? Quando começa a ter o quick win, ele para de escalar, ou não captura o quick win e já tenta escalar logo de início. Então, e aí tem o quick win e eu começo a escalar, eu inseri inteligência nisso, de fato eu começo a ter a composição por módulo. Independente se você tem um RP, eu falo que eu já vi empresas que tem 2 RPs, às vezes, trabalhando em situações bem atípicas, mas acontece, e você tem um COBOL do outro lado, você tem um digital, às vezes, até muito moderno. Quando eu insiro esses componentes, eu consegui ganhar primeiro agilidade, eu já tenho um ganho que eu estou capturando ali de resultado, e aí eu começo a criar uma visão de escala. Então, e aí, olhando essas 4 etapas, isso me traz um caminho mais factível para o varejista, ainda que ele tenha o COBOL, né, ou ainda que ele tenha outros sistemas mais defasados, conseguir ter inteligência e participar, na verdade, do seu dia a dia ali de forma contextual. O que tem sido o maior desafio para escalar essas soluções de IA? A questão ligadas à infraestrutura de dados,
bancos de dados descentralizados, ou é uma questão ainda do varejista aceitar a ideia, ou se tem algum medo? O que você colocaria? Temos o desafio de não ter a informação de forma estruturada, isso é inegável, mas eu também acho que isso já é algo que o varejo nunca teve, né? Hoje nós temos alguns varejistas muito maduros, né? São aqueles os top, estão num cenário muito diferente, tem marketplaces grupais, tem locais aqui, ok, mas eu tenho outros 90% que não tem mesmo, né? E nesse sentido, com pouco esforço, eu diria, você consegue entrar naquele pick-win, porque a IA vai te ajudar nisso. Então, talvez a informação não esteja tão desestruturada, ou eu uso a própria inteligência artificial para me ajudar a estruturar no primeiro step, e no segundo step, capitanear, na verdade, o benefício do pick-win. Então, eu acho que esse é um ponto. Do outro lado, eu também tenho o desafio de convencimento, porque eventualmente você ainda tem muitos varejistas que ainda acho que é hype, algo que hoje já virou infraestrutura, como todo mundo fala, né? Hoje você não pergunta mais se você vai pesquisar na IA, né? Todo mundo já sabe que a maioria vai pesquisar, vai olhar, vai pedir uma opinião, um palpite ainda que não utiliza aquele palpite. Então, isso também é um desafio, né? Convencer e colocar nesse convencimento o ganho, na verdade, de margem, um ganho para o seu negócio, a otimização, a eficiência. Pensando na nossa audiência hoje, que vive usando palavras suas, né? Entre o desejo, a vontade de participar do hype e o medo de dar um passo em falso, né? Qual seria o primeiro passo para não ser um passo em falso em termos práticos, né? Bom, eu acho que o primeiro passo pega um problema, né? Vamos começar simples, né? Então vamos começar assim da história do básico bem feito, que eu costumo sempre voltar nesse item. Pega um problema que você já tem, normalmente ele parece simples, mas ele é extremamente complexo, né? Você fala, o problema parece muito simples, ninguém resolveu, você pode ter certeza que ele é muito complexo. Mas é aí onde que a IA talvez te traga muita velocidade em de fato você ajudar, ainda que você não resolva num step só, você vai conseguir resolver ele ou uma parte dele com esse step. Então pega esse problema, vamos montar de fato essa pick-win nele, e aí você, ainda que você tenha que fazer alguns steps para esse problema, vai ser muito mais rápido, né? Até então, no passado, nós falávamos de projetos de modernização de alguns anos, né? Hoje nós fazemos um sistema modernizado em alguns dias. Então, eu pegar um problema como esse, eu começo a mostrar o resultado de forma rápida e mostrar que a IA não é o hype que vai morrer, como aconteceu com algumas outras, e que de fato pode me trazer benefício. Exato, foi bem explorado. Mas, Alex, me dá um exemplo de um problema prático aí que a gente vive no varejo que daria para ser esse primeiro passo. Vou te dar, vou dar dois, né? Vou pegar o primeiro, aquele bem simples, costumeiro que nós falamos, que é estoque e frete. Então hoje, né, quando nós falamos ainda que você tenha o retiro em loja, ainda que você tenha algumas outras possibilidades, tem um desafio enorme por questões fiscais, obviamente, dependendo se você tiver, Brasil, né? E por uma questão da sua localização, seja você usando um ponto de venda como uma distribuição, seja do seu centro de distribuição. Normalmente essa dinâmica no varejo, ela está distribuída e às vezes até meio fixa, né? Seja no digital, seja na regrinha lá do seu provedor de logística, ou seja na loja quando você for consultar. Quando eu crio uma camada de inteligência, falando o uso de IA em cima disso, de fato, ela começa a tomar decisões de forma dinâmica. Aquela regra que até então estava fixa no seu e-commerce, né, vindo do CEP tal para tal, ela pode usar as lojas, ela pode usar o CD e ela pode, numa promoção, numa sobra de estoque, melhorar a condição para você e você, de fato, desocupar e vender, aproveitando algo sazonal. Então, acho que esse é um ponto, um exemplo bem simples que a gente tem discutido bastante aí com os clientes. O outro que eu vou falar é um pouco mais desafiador, eu diria, mas talvez é o que mexa mais, de fato, o ponteiro, que é a precificação dinâmica. Até então, eu discuti durante muitos anos aquelas 30, 40 planilhas que você tinha interligadas para fazer todos os preços, né? Então,
Quando eu somava, né, verão, Rio de Janeiro, dia tal, aí pro preço, putz, eu tinha um range de valor, conforme fabricante e tudo mais. Hoje, eu tiro tudo isso e coloco esse modelo na inteligência e ela vai respondendo e flexibilizando e otimizando. Hoje eu já tenho grandes redes globais que já fazem isso, né? Então, tanto é que no final o estoque dele é mínimo, né? Então ele não espera aquela grande liquidação pós-inverno. Não, ele já vai liquidando à medida que vão passando as semanas e o preço acompanhando. Acho que são 2 clássicos, eu diria aqui, de exemplos disso que rapidamente a gente conseguiria estar utilizando e ajudando. Nesse último exemplo que você deu sobre precificação, a gente entrevistou recentemente o pessoal que trabalha com previsão, usando a IA associada à previsão de tempo, né? E que é um evento externo, né? Então, ele estava dando explicações de como o inverno, nós estamos vivendo agora em 2026 o El Niño, né? A possibilidade de um El Niño mais potente, né? E isso, logicamente, vai impactar em invernos mais longos, mais curtos, mais intensos, menos intensos, né? E, logicamente, isso implica em preço para evitar esse estoque indesejado. Tem uns eventos bem imprevisíveis, né? Ou talvez se tornem previsíveis depois de entendidos. Certa vez a gente, estudando um aumento de demanda em um dos nossos clientes, né? A gente percebeu que nos dias que tinham jogos de basquete, naquela loja especificamente, que era próxima ali na Gávea, né, no Rio de Janeiro, havia o consumo de produtos associados a homens, né, maior do que o normal, né? A gente tinha lá não era uma IA ainda, uma tecnologia que identificava sexo e idade do frequentador da loja, né? E aí o engraçado é que apareceu primeiro como um possível problema. Falando assim, a média é 57% mulher e o resto homem, obviamente, e naqueles dias davam uns picos de homem, mas umas datas aleatórias, a princípio aleatórias, né? E aí se descobriu que coincidia com o jogo de basquete da NBB do Flamengo, né? Aí a minha pergunta é bem capciosa, né? Assim, como é que a gente descobre essas coisas? Quer dizer, será que a IA consegue cruzar a agenda dos jogos de basquete, enfim? Ou a gente vai ter que ensinar? Olha, de fato, é excelente ponto, que até então, se fosse fazer isso de forma manual, quem já teve que fazer isso do outro lado, até brinco, né? Foi cliente durante bastante tempo, era complexo, de um ponto para cá, não tem como. Mas hoje você consegue, porque uma vez que você definiu isso logo no início com uma diretriz, né, falando alguma forma mais técnica, mas você falou para ela no começo, olha, me apoie também com os eventos, né, que estão acontecendo, o que a gente costuma? Cruzar isso com os calendários de loja, né? Então, toda aquela previsão que você estava fazendo, eu começo tendo uma atualização, e a atualização, inclusive, ela não chega a ser tempo real, né? Quem fala que é tempo real, mas não chega a ser tempo real, mas ela é muito próxima disso, mudando como a loja vai atuar. Mudando, às vezes, a vitrine física lá, colocando questões mais específicas, porque ela sabe, e até então, se nenhum funcionário falasse, ia passar desapercebido, o que está acontecendo naquele trecho. Então, consegue responder sua pergunta de forma muito mais fácil, só que hoje se aproveita pouco, tá? Eu vejo poucos varejistas aproveitando esse benefício. Ele está embutido, né? Ele está ali de forma silenciosa, né? Legal, muito bom o papo contigo. A gente está chegando ao nosso fim aqui do nosso papo. E aqui a gente tem uma pergunta clássica no PDV, que é: o que o varejo ensinou ao Alex Monteiro? Acho que essa é a pergunta mais difícil, né, de todas elas. Olha, quem já passou, acho que durante bastante tempo aí, né, como varejista e agora, né, do outro lado da mesa, como eu brinco, como consultoria, como parceiro aí, né, de solução de negócio, né, eu diria que o varejo eu não vou falar o clássico, né, muda toda hora, né, mas eu diria que o varejo não consegue sobreviver sem uma inovação, e a inovação nem sempre é sobre tecnologia. Não é apenas uma boa apresentação que para de pé, né, dentro do varejo, porque é testado diariamente. E o mais importante, a tecnologia muda toda hora.
Hoje nós estamos vivendo uma transformação gigantesca, já é realidade, mas no final o que fica é o comportamento e a confiança das pessoas. Se as pessoas confiam em você, se você entende o comportamento do que está acontecendo com as pessoas, você vai conseguir aplicar. Eu acho que todo mundo fala, mas você tem que ter o estômago blindado, né? Você tem que ter resiliência, né? Mas na verdade você tem que ter confiança. Alex, obrigado por compartilhar a tua experiência e esses casos bacanas aqui com a gente. E espero te encontrar outras vezes aqui para a gente trocar ideias e atualizar esse papo. Muito obrigado. O PDV é o podcast para te deixar por dentro do varejo e na trilha da tecnologia. O patrocínio é da InWave, a produção é da Fernanda Vasconcelos e o apoio técnico da SoulPods. Segue a gente para não perder nada. É isso aí. Até a próxima. Tchau!